No dia 3 de janeiro de 2026, uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos abalou profundamente a América Latina e o mundo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que governava o país há mais de uma década e enfrentava sanções, isolamento internacional e protestos internos, foi retirado do poder e levado sob custódia para os Estados Unidos. Maduro e sua esposa, Cília Flores, apareceram em um tribunal federal em Nova York, onde se declararam inocentes das acusações de narcotráfico e narcoterrorismo. Maduro afirma até hoje que é inocente e que ainda é o presidente legítimo da Venezuela. Do lado de fora, o mundo observou perplexo. A captura provocou uma das maiores crises geopolíticas deste início de década, dividindo líderes e opiniões. Enquanto alguns celebram o fim de um governo que consideravam autoritário, outros criticam a ação como uma violação da soberania nacional e do direito internacional. 1. O vazio de poder e a transição. Logo após a operação, a vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues declarou que Maduro ainda era o presidente e que ela assumiria o comando do país, rejeitando qualquer legitimidade da intervenção externa. Esse momento marca o início de uma transição extremamente delicada. Em uma Venezuela historicamente polarizada, com instituições desgastadas, reconstruir um governo funcional exigirá passos difíceis: estabelecimento de autoridade, definição de eleições livres e neutralização de facções armadas que ainda operam no país. Especialistas apontam 3 cenários distintos para os próximos meses. A. Transição gerenciada com apoio internacional. Nesse cenário, líderes da oposição e figuras moderadas se unem para formar um governo de transição com supervisão de observadores internacionais. Esse governo facilitaria novas eleições democráticas, trabalhando com organizações estrangeiras para restaurar serviços básicos e reconstruir a economia. Esse caminho dependeria de coerência política interna, apoio das Forças Armadas e da comunidade internacional. B. Insurgência prolongada. O segundo cenário envolve resistência armada e fragmentação das forças militares leais ao antigo regime. Grupos armados e milícias populares poderiam transformar áreas suburbanas e rurais em zonas de conflito, criando um ambiente semelhante ao de guerras de guerrilha prolongadas. Isso exigiria esforços militares e diplomáticos extensos para restaurar a ordem. C. Estagnação e divisão territorial. Nesse caso, centros urbanos e recursos estratégicos ficariam sob controle de forças pró-transição, enquanto outras regiões ficariam sob domínio de grupos resistentes. Essa divisão poderia resultar em anos de instabilidade, com fluxo contínuo de refugiados e violência persistente. 2. Economia. Petróleo, sanções e reconstrução. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, aproximadamente 303 bilhões de barris. Mas sob o regime Maduro, a produção despencou, chegando a menos de 1 milhão de barris por dia. Após a captura de Maduro, o governo do Sequeicincio sinalizou que pretende temporariamente supervisionar a indústria petrolífera venezuelana e revitalizar a produção com investimentos estrangeiros. A estratégia seria atrair gigantes do setor petrolífero, reconstruir a infraestrutura danificada e levantar sanções progressivamente. Esse processo, porém, enfrenta desafios enormes: reconquistar confiança de investidores internacionais, garantir segurança jurídica em contratos petrolíferos, repatriar e recrutar técnicos e especialistas que emigraram, reverter anos de declínio e corrupção na estatal. O potencial econômico é imenso, mas a recuperação é um projeto de longo prazo, possivelmente estendendo-se por anos ou décadas. 3. Migração e crise humanitária. Antes da captura de Maduro, a Venezuela já enfrentava uma das maiores crises migratórias do mundo, com milhões de cidadãos deixando o país em busca de melhores condições de vida. Especialistas alertam que, na ausência de estabilidade política e melhoria econômica, essa crise pode se aprofundar, pressionando ainda mais países vizinhos como Brasil, Colômbia e Caribe. Serviços e informações do Brasil. Para resolver essa crise humanitária, será necessário um esforço coordenado de
aumentar ajuda internacional, facilitar repatriação segura e voluntária, reconstruir serviços públicos básicos, expandir programas de saúde e educação. Aqui a gente analisa os eventos que mudam países, derrubam governos e reescrevem a história, antes de todo mundo. Se inscreve e ativa o sino, porque o próximo vídeo pode explicar o que ninguém está te contando. 4. Impacto regional e geopolítico. A captura de um chefe de Estado por forças estrangeiras é um acontecimento raro e sem precedentes modernos. Países como Rússia, China e Cuba criticaram a ação, alegando violação do direito internacional e uma nova forma de imperialismo. A comunidade internacional está agora dividida entre defensores da intervenção, que argumentam que a ação pode finalmente trazer liberdade e prosperidade ao povo venezuelano, críticos da ilegalidade e violação da soberania, que temem um precedente perigoso para as relações entre nações. A ONU e fóruns regionais realizaram reuniões de emergência para discutir soluções pacíficas e diplomáticas para a crise. 5. Uma nova era para a Venezuela. Com Maduro sob custódia, a Venezuela enfrenta um momento decisivo em sua história. O futuro do país dependerá de um equilíbrio frágil entre estabilidade política interna, apoio internacional e condições de reconstrução. Capacidade de realizar eleições livres e legítimas. Resposta à crise migratória e humanitária. Se a transição for bem-sucedida, a Venezuela poderá emergir de décadas de autoritarismo e isolamento rumo a um caminho de reconstrução, crescimento econômico e integração regional. Mas se os conflitos internos persistirem, o país poderá entrar em um período prolongado de instabilidade e fragmentação. O mundo observa, e o destino da Venezuela, com sua enorme população, recursos naturais e importância estratégica, está sendo reescrito diante de nossos olhos.